Salve, salve, seguidores e seguidoras do Siga Direito. Eu sou o Felipe Sá. Eu sou o João Henrique Barbosa. E eu sou Virgílio Sarmento. E este é o Siga Direito, seu canal de direito prático na internet. E antes de iniciarmos esse vídeo, é importante que você curta, compartilhe, ative as notificações, se inscreva nas nossas redes sociais e fique sempre por dentro. Olá, meus amigos. Bom estar com vocês novamente. Filipão, conta pra gente qual é o nosso caso prático de hoje, cara. João, olha só que interessante. Hoje um rapaz nos procurou lá no cartório e a situação era basicamente o seguinte. A mãe dele faleceu e deixou algumas dívidas, né? E não tinha nenhum patrimônio, certo? E aí um dos credores parece que entrou com uma ação judicial, né, em desfavor dele, para que ele pudesse responder com o próprio patrimônio as dívidas da mãe, né? E aí eu acho que é um tema interessante, porque a gente pode abordar diversas situações de inventário, né, de patrimônio do falecido ou da falecida, e é uma coisa que pode acontecer, né, e é recorrente também lá no nosso cartório. O que vocês acham? E é legal falar sobre isso, né, Felipe? Porque há uma solução para isso. Há uma solução. E é um inventário, né? Mas as pessoas muitas vezes não conhecem esse tipo de inventário, é um inventário diferente e que ele inclusive não é normatizado legalmente, mas ele existe, que é o inventário negativo. Excelente, meus amigos. Então o tema de hoje é inventário negativo. Meus amigos, muito interessante esse tema que vocês trouxeram aqui, porque normalmente quando uma pessoa falece, né, a gente já falou inclusive aqui sobre o inventário extrajudicial. O que é o inventário? Na verdade é o procedimento necessário para que o patrimônio daquela pessoa que faleceu seja transferido aos herdeiros. Só que quando a pessoa não deixa patrimônio, né, nesse caso existe uma solução jurídica que é o inventário negativo, que na verdade é um procedimento que vai dizer, olha, a pessoa faleceu, mas não deixou patrimônio nenhum. Aí a pessoa pode perguntar assim, mas para que serve um inventário negativo? Se a pessoa não deixou patrimônio, simplesmente vamos ignorar. Mas isso tem consequências, né, Felipe? Tem consequências tanto do ponto de vista de imposto de renda e outras coisas, né, outras questões. A gente vai tratar, acho que individualmente aqui. Mas há várias consequências, inclusive graves, se você não realmente formalizar o inventário negativo. E muita gente pensa assim, né? Não, meu pai, minha mãe faleceu, só tinha dívida. Vou fazer nada, vou gastar dinheiro para contratar um advogado, para poder fazer um inventário. Se ele não deixou nada, não tem nada a inventariar. Exato. E nem sempre é assim, né? João, me permita fazer uma intervenção aqui. Isso é muito importante que você está falando, porque a pessoa fala assim, vem cá, se meu pai falecer e deixar dívidas, eu que sou filho, sou obrigado a pagar essas dívidas? Não, né? A lei estabelece que a herança só é transmitida de forma positiva e não negativa. Exatamente. Então as dívidas do falecido não são transferidas para os herdeiros. Agora, se o falecido deixou um patrimônio, vamos supor aqui, de 500 mil reais e deixou dívidas de 300 mil, essa dívida de 300 mil será transferida não para os herdeiros, mas para o patrimônio do falecido. Isso. E aí o que será objeto de inventário é só o resultado positivo disso. Então, no Exatamente. caso, ele deixou 500 mil de patrimônio, deixou 300 mil de dívida, o que será objeto de partilha serão os 200 mil sobressalentes, né? Exatamente. O que passar da dívida. Isso. Agora, no caso que a gente está tratando aqui, a pessoa deixou dívidas, faleceu e não deixou patrimônio. Nesse caso, a dívida vai para os herdeiros? Não, não vai. Né? Mas é importante se fazer o inventário negativo. E mesmo que ele tivesse deixado patrimônio, né, Virgílio? Por exemplo, o inverso do seu caso que você trouxe. Ele deixou 300 mil de patrimônio, mas deixou 500 mil de dívida. Ora, 300 mil vai ser utilizado para o pagamento das dívidas e os outros 200 mil de dívida não será transmitido aos herdeiros. Eles né? não vão assumir, né? Até Exatamente. o limite exatamente da herança. Que é o limite da herança. O Felipe falou tudo. O Código Civil estabelece exatamente isso, né? As dívidas serão transferidas no limite da herança. Exato. Então, se alguém morre e deixa dívidas que ultrapassam o patrimônio, essas dívidas não vão ser transferidas para os herdeiros. Mas vamos falar do inventário negativo, né? Que é o caso prático de hoje, em que a pessoa deixou dívidas e não deixou patrimônio nenhum. Para que eu preciso fazer um inventário negativo?
Nesse caso, por exemplo, das dívidas, é importante se realizar o inventário negativo para demonstrar aos credores o seguinte: olha, o falecido ele não deixou qualquer tipo de patrimônio suficiente para pagar as dívidas que vocês estão querendo receber, né? Vocês credores. Então, uma primeira utilidade do inventário negativo é demonstrar para os credores de que o falecido não deixou nenhum patrimônio. Então, no caso do Felipe, né, que o Felipe trouxe, o caso prático, o herdeiro procurou falando assim: olha, um credor da minha mãe está querendo pegar meu patrimônio. Então, o que você informou para ele? Aí, primeira coisa, procurar um advogado ou uma advogada, né? Exatamente. Porque ainda que seja negativo, não tenha patrimônio, o advogado ele é essencial, né? E obrigatório para esses atos, né? E aí foi o que eu falei para ele, tem que ser feito um inventário negativo, exatamente, informar também que você não tem nada a ver com essa dívida, não é isso? Ou seja, eu sou herdeiro, mas eu não recebi patrimônio, então eu não posso também ser responsável pela dívida. Se tivesse patrimônio, aí aquela dívida alcançaria apenas o patrimônio deixado e não o patrimônio individual de cada herdeiro. Então, na verdade, é para que o herdeiro tenha um documento oficial dizendo o seguinte: olha, minha mãe morreu, não deixou o patrimônio, então você não pode vir buscar o meu patrimônio porque eu não tenho nada a ver com a dívida da minha mãe. É isso, né, Felipe? É exatamente. Então, esse é a primeira importância, né? Tem também a questão da substituição processual, né, meus amigos? Sem dúvida. Então, imagine que o falecido ele respondia várias ações, ou seja, ele era réu em ações ou até autor em algumas ações, porém ele não deixou patrimônio nenhum. Para que os herdeiros possam se habilitar nesses processos judiciais, eles precisam comprovar para o juiz que, olha, foi feita a apuração do patrimônio que o falecido deixou, não tem patrimônio nenhum. Com esse inventário negativo também, os herdeiros vão conseguir se habilitar nas ações, seja como na condição de réu, seja na condição de autor. Né? Perfeito. Que é o seguinte, né? Tem um processo judicial contra a pessoa falece e o processo, em tese, continua, porque o juiz não sabe que a pessoa faleceu. Então o herdeiro vai lá e encaminha, né, a comprovação do óbito, a certidão de óbito, e o inventário negativo dizendo o seguinte: seu juiz, a minha mãe respondia esse processo de uma ação de cobrança ou uma execução, ela faleceu e não deixou o patrimônio, então não tem sentido o processo continuar, porque o meu patrimônio não tem nada a ver com o dela e infelizmente o credor vai ficar na mão. Exato. É isso. Aí há aquela perda de objeto, né? Exatamente. Se há uma cobrança e o autor da herança, no caso o falecido ou a falecida, não deixou bens, então perde todo o sentido. E no contrário também, né? Para quando o falecido era o autor, por exemplo, ele estava buscando um crédito. Há também a necessidade de se mostrar para o juiz: olha, além dele não ter patrimônio, os herdeiros dessa pessoa são fulano, beltrano e ciclano. Estamos aqui nesse processo. Quando essa ação for julgada, se porventura ele ganhar, quem tem que receber esse dinheiro somos nós aqui, os herdeiros fulano, beltrano e ciclano. Perfeito. Outra coisa interessante é a baixa fiscal, né? Porque a pessoa que falece normalmente tem um CPF, necessariamente tem um CPF, e muitas vezes tem até empresa, né? E a empresa às vezes é só do falecido. Então, nesse caso, uma empresa que está inativa, por exemplo, para você dar baixa nessa empresa ou para você dar baixa no CPF, você faz o inventário negativo e leva até a Receita Federal ou até a Junta Comercial para que essa atividade seja encerrada, não é isso? Sim, até para recebimento também, por exemplo, vamos supor, de algum pecúlio, de alguma pensão. Ele vai receber, por exemplo, até a data do óbito. Você precisa comprovar isso com o inventário negativo. Né? Vamos supor, a pessoa veio a falecer dia 15 de um determinado mês. Então, de 1 a 15, ele tinha alguma coisa para receber ou não? Então, esse inventário negativo também serve para eventuais situações em que ele deveria ou não perceber alguma coisa, né? E tem outra repercussão importante, né? A questão do viúvo ou da viúva, né, querer se casar novamente, a questão do regime de bens, né, meus amigos? Exatamente. Porque se não fizer, por exemplo, o inventário, a viúva ou o viúvo fica impedido de casar em certos regimes, não é isso, Virgílio? Porque existe um impedimento na lei, né? A lei estabelece o seguinte: olha, se você não fizer a partilha de bens, você vai ser obrigado a se casar no regime da separação obrigatória. Isso. Não é isso? É isso. Então, quando você prova através do inventário negativo, olha, não havia bens a partilhar, ou seja, meu marido ou minha esposa não deixou patrimônio, nesse caso, eu comprovo que não havia nada a ser partilhado,
Então eu posso me casar novamente sob qualquer regime. Isso, porque a questão patrimonial já foi resolvida com o inventário Exatamente. negativo. Perfeito. Uma última questão importante aqui é a questão de incidência de imposto. Nesse caso, há incidência ou não há incidência de TCMD? É importante esse ponto, né, Vigílio? Porque não há incidência de imposto, tendo em vista que não há nenhum patrimônio a ser transferido, Muito bom. né? Então só há incidência de imposto quando você tem um patrimônio que sai de uma mão e vai para outra, ou seja, sai do falecido e vai para os herdeiros. Como eu não estou transferindo nada do falecido para os herdeiros, não há incidência de imposto. Isso é muito importante, porque as pessoas têm muita dúvida, né? Qual vai ser o custo para fazer um inventário em cartório, por exemplo, um inventário negativo, né? Primeiro, você vai precisar contratar um advogado, né? Você vai precisar pagar as taxas cartorárias e você não vai pagar imposto nenhum, porque não há transmissão patrimonial, né? Então o custo cai bastante, obviamente. Tem os honorários, tem as custas de cartório, mas não tem o imposto, que normalmente é o custo mais alto do inventário, né, meu Exato. Então, para você que assistiu esse vídeo, falamos hoje sobre o inventário negativo. Esperamos que você tenha gostado do conteúdo. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, siga a gente nas redes sociais e fique sempre por dentro.